Fala, investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planileiro Investidor. Eu sou Adriano Costa e nesse vídeo nós vamos falar do relatório gerencial de dezembro de 2023 do fundo Kizu 11, fundo de investimento imobiliário, é um fundo de fundos, então fique conosco para saber informações atualizadas. Faz um tempo que a gente não fala do Kizu 11 aqui no canal, então fique conosco. Se você gosta desse tipo de assunto, se inscreva aí no canal. Ative as notificações para você ficar ligado nos vídeos que a gente posta aqui no canal, tá? A gente posta vídeo quase todos os dias aí. Tem estado mais espaçado, mas a gente tem procurado fazer os vídeos aí quase que diariamente, tá? Então, se inscreva aí, ative o sininho de notificações, deixa o like, é tudo de graça e você ajuda muito a gente aqui no canal, tá? Eu vou deixar esse relatório na descrição do vídeo, assim como o link do nosso grupo do Telegram. Se inscreva lá. Vamos lá então, vamos falar do Kizu 11 aqui. Como eu falei, um tempo que a gente não fala aqui no canal, né? Um fundo interessante, inclusive meu filho mais novo tem ele na carteira desde o início da carteira dele lá no meio de 2022. Tá? É um fundo gerido pela Quilima Gestão de Recursos, tem um público-alvo aí, investidores em geral, né? Então qualquer um pode investir aí através da sua corretora. Código de negociação na bolsa, o ticket dele é o KISU11, KISU11, como a gente fala, né? Ele tem desde outubro de 2020, o início da negociação na bolsa foi em janeiro de 21, então ele surgiu um pouquinho antes. Taxa de administração é 0,60%, que inclui inclusive taxa de gestão, né? E tem uma taxa de performance? Não tem taxa de performance, não está previsto, prazo de duração indeterminado. O valor aqui da cota patrimonial R$ 9,05 e fechou dezembro no mercado a R$ 8,66. Está aproximadamente esse preço aí também no mercado. PL dele de mercado, a 29 de dezembro, 382 milhões. Então, fundo com um patrimônio mais de 400 milhões em patrimônio. Bom, outras informações aqui a gente verifica que o fundo, a política do fundo, né, investir em uma carteira, acompanhando a carteira teórica da Suno 30, é uma das carteiras teóricas aí que o mercado, né, normalmente faz, e essa é da Suno Research. Então o fundo acaba acompanhando aí esse índice, né, investindo em fundos desse índice. A gente vai ver a carteira do fundo, tá? Todinha aqui, né? Então, vamos lá então, algumas informações aqui, alguns KPIs. Então, fundo que anunciou em dezembro que pagou em janeiro 8 centavos por cota, mantendo, na verdade, aumentou um pouquinho em relação aos meses anteriores, já estava distribuindo aí 7 centavos e meio, 7 centavos, né? Tá aí agora com 8 centavos por cota, foi o mês de dezembro. A gente sabe que tem muitos preços ali de ajuste que acaba aumentando, né? É um pouquinho aí a distribuição e os resultados, é aquele acúmulo que o fundo acaba não distribuindo e distribui normalmente nos finais de semestre pela obrigação de ter que distribuir aí 95% do seu resultado de caixa semestral. Dividend yield do fundo está um pouquinho acima aí de 11%, né? Tem mais de 132 mil cotistas. Eu não sou cotista, mas meu filho mais novo, ele é cotista. Meu filho de 9 anos, ele é cotista do Kizu 11, tá? Patrimônio líquido, então, valor patrimonial da cota 9,5, valor de mercado 8,66. Aqui ele fala sobre o desempenho do mercado, né? Cenário nacional, cenário internacional. Então, não vou ler essa parte aqui não, vou deixar que você baixe o relatório, faça essa leitura, essa visão de mercado segundo a visão da gestora Quilima, né? Vamos falar aqui mais dos fundos, né? Então ele fala aqui que o desempenho dos fundos, né? Pegando um pouquinho aqui do desempenho de mercado, o IFIX apresentou uma alta de 4,25% em dezembro, né? E essa alta, né? Essa alta no final do ano, foi mais ocasionada pelos fundos de shopping, fundos de logísticas e agências que tiveram bons resultados nesse período. Bom, ano de 2024, eles projetam que os recebíveis vão ter uma melhora, né? Então, vai ter uma estabilização um pouquinho melhor, né? Aí, se a Selic der uma estabilizada, aí a gente verifica que a inflação está mais um pouquinho controlada, né? Então, tendência é que os fundos de recebíveis aí se equalizem, né? Reduzem a inadimplência, para que eles possam aí ter boas oportunidades, né? E tenha menos surpresas, né? A gente verificou muitas surpresas aí em 2023, já reflexo da alta da taxa de juros no país, aumentando aí as despesas financeiras, né? E aumentando o preço do dinheiro, né? Já que os fundos de crédito, eles acabam emprestando dinheiro e esse aumento aí da taxa básica de juros e da inflação acaba aí ocasionando certas inadimplências e insolvências em algumas empresas, né? Bom,
Eles verificam aqui também que o Zuc está com 98,4% da sua carteira alocada nos ativos-alvo, que são os FIIs, né? E tem uma outra parte aí em caixa, então distribuiu 8 centavos por cota, foi divulgado no dia 28, que foi o último dia útil da Bolsa, e ele paga sempre no 10º dia útil do mês subsequente. Bom, e ele fala aqui que o retorno em 2023, considerando a valorização da cota, foi de quase 20%, né? E foi acima do IFIX, que foi de 15,5% no ano de 2023, e o próprio índice Suno 30, 14,23%. Então, carteira aí desempenhando uma performance melhor. Ele fala que sobre o mercado secundário, né, o fundo atualmente está com 132 mil cotistas, ultrapassou a base de 130 mil agora em dezembro e está em 80% dos municípios do Brasil através dos fundos imobiliários que ele investe, né? Valor de mercado 382 milhões de reais, teve um volume aí, de negócios médio diário de 7.206 negócios, né? Fazendo um comparativo aqui mês a mês, teve uma alta de 0,76% em dezembro. E o volume médio negociado na Bolsa de Valores foi em dezembro de quase R$ 1 milhão, né? 932 mil reais de volume médio negociado diariamente no mercado secundário. Bom, mais para baixo a gente verifica onde ele está localizado, né? O desempenho. Ali, na verdade, é a distribuição da quantidade de cotistas pelo Brasil. Então a gente verifica, né? Claro, a maior população São Paulo é onde está a maior quantidade de cotistas, 44 mil cotistas, seguidas aqui do Rio de Janeiro, 13 mil cotistas, que é do Quizu, seguindo então depois aqui de Minas Gerais, com mais de 12.700 cotistas também do Quizu 11. E tem cotistas em 4.575 cidades pelo Brasil, né? Então são bastante cidades aí, quase toda cidade tem cotista do Quizu. E a gente verifica que a alta na quantidade de cotistas ocorreu com mais relevante, né? A escalada aqui na quantidade de cotistas ocorreu mais em 2022, mais precisamente no segundo semestre. O fundo praticamente no ano de 2022 dobrou a quantidade de cotistas, né? Saindo de 56 mil para 111, quase 112 mil cotistas. Em 2023, acabou ficando mais estabilizado, né? Aumentando aí a quantidade de cotistas em quase 15 mil cotistas nesse período. E dentro das alocações, em fundos imobiliários, a gente verifica que o fundo tem uma participação maior aqui, né? Uma alocação maior no HGRU11, excelente fundo da Hedge aí, né? BRCA11, fundo de logística, né, da fundo da Bresco Logística, que a gente não tem, inclusive, nem lido os relatórios da Bresco Logística, que não tem acontecido muita coisa, não tem muitas coisas de relevante, então para ler por ler, a gente não faz a leitura, e o BRCA11 está bem estabilizado, não tem acontecimento nenhum, fundo bem estável ali, né? Teve algumas vendas, mas acabou estabilizando aí a partir de novembro, então a gente não está fazendo a leitura do relatório. XPML11, fundo de shopping, só fundos grandes, né? Como a gente verifica aqui, fundos com mais de 300 mil cotistas, KNRI11, outro fundo de shopping aqui, o HGBS11, outro de shopping HSML11, logística, papel. Então, papel aqui só depois 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, é o oitavo fundo aqui em posição, que aí vem a ser um fundo de papel, o restante são fundos de tijolo, né? O fundo tem uma preponderância nos fundos de tijolo, mas tem também papel, KNCR, CPTS, HGCR, aí vem outro de logística, papel, logística. Então, o fundo tem uma diversificação bem interessante aqui, né? Bem distribuído, os principais fundos aí do mercado, os mais conhecidos, inclusive muitos a gente acompanha aqui no canal, né? Então, alguns fundos ruins aqui, que o fundo tem pequenas participações, como o DEVA11, né? Tem aqui 0,9% de participação, HCTR 1,2%. Tem algumas coisas ruins aqui, o Iridium nem tanto, né? Assim, não foi afetado, mas nem tanto, mas pela aquela inadimplência do início de 2023, o HCTR foi bem impactado, o DEVA foi bem impactado. E ele tem, curiosamente, somente aqui 0,1% do MXRF11, o fundo que tem mais de 1 milhão e 20 cotistas aí, encerrando 2023 com mais de 1 milhão e 20 mil cotistas na sua base. Primeiro fundo com mais de 1 milhão de cotistas no Brasil. E o fundo tem apenas 0,1%. Tem aqui direito de preferência
0,7, né? Provavelmente participou dessa última emissão de cotas. Aqui a distribuição por setor, o fundo então tem 33% aqui alocado em fundos de papel, né? Aqui a gente pode também colocar aqui alguns híbridos, né? Híbrido também inclui papel, inclui tijolo, né? Mas ele tem, a maioria dos seus fundos são fundos de tijolo, ó, galpões, shoppings, lajes corporativas, banco e varejo e renda urbana. Aí então os fundos de tijolo que compõem a maioria da carteira do fundo, que é de 98,4% alocado em FIIs. Pode falar aqui sobre a tese, eu vou deixar que você faça a leitura. A gente já fez a leitura disso em relatórios anteriores, né? Não mudou nada, a tese é a mesma. Então, vou deixar o relatório gerencial para você fazer essa lida e vamos para a distribuição de rendimentos. A gente verifica aqui o dividend yield do fundo, que variou, né, bastante, né? Ele acaba acompanhando também o preço de mercado. Então, o preço de mercado acaba flutuando aí entre 7,50, 8, 8,50. Agora está mais estabilizado ali em 8, entre 8,50, entre 8,50 e 8,80, né? Mas o fundo distribui aqui 70 centavos por cota, 7 centavos e meio, 7 centavos, né? 7 centavos por cota, 7 centavos e meio, 8 centavos. A gente verifica que ele sempre faz um equacionamento maior aqui no final de semestre, né? Para aqueles 95% que o fundo é obrigado a distribuir. E acaba distribuindo um provento mais linear aqui durante os 5 primeiros meses de cada semestre. Então, o fundo distribuindo mais de 11% de dividendo. Falando aqui da demonstração de resultado, fundo então, a receita com ativos 3,7 milhões, né? Então são 3,6 milhões em fundos imobiliários, mais aqui 114 mil em renda fixa, que é onde o caixa do fundo está. A maioria, claro, é o carro-chefe do fundo, é os rendimentos dos FIIs. Então a gente verifica aqui julho, né, 3 milhões e meio, 3 milhões em agosto, 3 milhões e 100 em setembro, outubro 3.100, 3.200 e 3.200 praticamente aqui em dezembro, né? Teve 3,4 milhões em receitas e aí a gente verifica que os rendimentos dos FIIs estão bem estabilizados ali, bem previstos entre 3 e 3 milhões e meio de reais. O que varia bastante aqui é o ganho de capital, né? Então o ganho de capital em dezembro foi de 224 mil. O dobro foi em novembro, né? E não teve, por exemplo, em outubro, então isso impacta na distribuição. O que a gente verifica também aqui, então, o lucro de caixa acaba sendo mais estabilizado. Sempre quando tem ganho de capital mais relevante, é o que tem mais, é o que distou um pouquinho ali os resultados. E o fundo, então, distribuiu mais de 3 milhões e meio de reais em dezembro de 2023, fechando o ano bem estável aí com relação à distribuição. Porque acaba que os fundos que aí tem na carteira, eles são fundos bem estáveis, sem muitas surpresas, né? Aqueles que mais relevância ali dentro da sua carteira. São fundos que não tem muita variação em relação à distribuição, fundos que procuram manter a linearidade na distribuição, né? O HGRU, KNCR, isso aí costumam fazer a distribuição mais, a KNRI, né? Mais linearizada e fazer esse ajuste somente no final de semestre. Por isso que nos finais de semestre acaba tendo um impacto maior aqui na distribuição do KIZU 11. Bom, então é isso, né? Essas são as atualizações aí do KIZU 11, que cobra uma taxa aí de 0,60% e não cobram taxa de performance, como a gente viu lá em cima, né? Então, é um fundo interessante, tá? Tem uma carteira aí bem interessante também. Às vezes a gente não consegue ter HGRU, KNRI, HGLG, esses fundos todos na mesma carteira, a gente consegue fazer uma composição através desses fundos, né? E acaba dando uma diversificação maior também na carteira, ok? Então é isso aí. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com a gente aí se você é cotista do KIZU 11, fundo de fundos. Compartilhe com a gente aí se você está estudando, já está no fundo, está comprando. Então, o fundo ainda está descontado no mercado em relação ao seu valor patrimonial, ok? Fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.